Olá, nós estamos realizando mais um podcast das nossas sessões em gastroenterologia e em relação ao nosso Setembro Amarelo, que foi o mês de conscientização do câncer gástrico, convidamos hoje o Dr. João Fogassi, um oncologista do aparelho gastrointestinal, vinculado também à Rede D'Or, que eu venho apresentar hoje nesse podcast, e que a primeira relação e para primeira colocação, João, é porque a primeira vez que eu vi você falando sobre conhecimento oncológico me causou admiração. Eu não o conhecia e, na verdade, estou verbalizando isso para você. Né? Um conhecimento técnico científico muito grande de atualização, e é isso que a gente precisa. Né? Falando do câncer gástrico, assim, a gente viu que esse ano a gente teve uma exacerbação maior da propaganda de conscientização do que o ano passado. Acho que a Sociedade de Oncologia ela avisou isso em relação a esse tipo de câncer, que ainda afeta nós brasileiros e, às vezes, alguma questão mundial também. Como é que está, João, essa epidemiologia e essa frequência no Brasil? A gente sabe que diminuiu, caiu, mas como é que está nessa relação? Porque nós somos ainda um país de terceiro mundo, sim. E é uma doença ainda ligada muito ao subdesenvolvimento, essas questões. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso. Então, antes de tudo, eu queria agradecer as palavras, o convite também para estar por aqui. Muito obrigado, tá? Legal a gente ter alguém que gosta do nosso trabalho. Então, assim, como é que é o panorama atual, né? Então, assim, só para os dados do Globocan, o IARC, que dá uma noção geral do mundo, dá em torno de a incidência em torno de 1 milhão de casos de câncer gástrico aproximadamente por ano. Então, ou seja, essa é a incidência atual, com uma mortalidade por câncer gástrico também no mundo em torno de uns 660 mil casos. Então, ou seja, é uma doença que tem um diagnóstico frequente e ainda uma mortalidade ainda considerada elevada. Então, é um tumor que merece todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui, né? No Brasil, a gente tem mais dados do INCA. Então, o INCA é que divulga a nossa epidemiologia aqui no Brasil, né? Então, assim, ele tem dados de 2023 a 2025, apontou em torno de 21 mil casos na população brasileira, a incidência por ano, certo? Aproximadamente. Um pouco mais em homens do que mulheres, então 13 mil casos em homem e 8 mil casos em mulheres, né? Com uma letalidade também, uma mortalidade pelo câncer gástrico também elevada, em torno de 13 mil casos óbitos, né, por câncer gástrico por ano. Então, ou seja, essa é a nossa realidade, assim, os números, né? O fenômeno que a gente vem observando, principalmente em países desenvolvidos, é a redução ou estabilidade do câncer gástrico, certo? Principalmente do câncer gástrico que dá mais distal ao estômago, mais longe do estômago. Na parte mais longe dele, que vai fazendo a transição do estômago para o intestino, porque esse tipo de tumor é muito associado ao H. pylori, o Helicobacter, que é uma coisa que a gente provavelmente vai abordar aqui bastante, né? E, enfim, com o esforço de vocês, gastroenterologistas, com todas as medidas que vocês têm feito, a erradicação dessa bactéria mais e mais e mais, tem ajudado a retirar esse fator de risco. Então, esses tumores associados a H. pylori têm reduzido. Então, esse talvez seja o principal motivo do câncer gástrico estar estável, caindo um pouco. Em compensação, tumores que são mais proximais, que são junto da cárdia, né, para o pessoal que está assistindo em casa, é a localização entre o esôfago e o estômago. Esses tumores vêm aumentando, né, porque eles são mais associados à obesidade, a refluxo, né, então, ou seja, esse tipo de câncer gástrico, esofágico ali, mais proximal, a incidência vem aumentando. No total, como um todo, é isso. A gente vê que a incidência dos casos estão estáveis com uma ligeira queda. Principalmente por causa disso. Eu acredito que o Helicobacter pylori é o que a gente vê. A erradicação dele tem ajudado a diminuir os casos que a gente está vendo. E assim, foi bom você falar sobre obesidade e refluxo. O refluxo vem aumentando muito na população. E obesidade, apesar das questões de ter drogas novas para reduzir, apesar da bariátrica, a gente ainda continua num país de intensa obesidade. Assim, você tocou na questão do H. pylori, né? E assim, a gente vê essa preocupação da população muito hoje na questão de querer não ter o H. pylori, o H. pylori. Uhum. Antigamente a gente sabia que tinha a questão a gente brincava até a sociedade protetora do H. pylori, né? Aquelas questões de que erradicar o H. pylori poderia ser uma atitude radical, que seja, né? Em termos oncológicos, assim, e na verdade de paciente grave, né? A gente vai falar de alimentação, vai falar de outras coisas. Uhum. Tem chegado um paciente com um câncer meio pequena, monta, um câncer mais submerso, assim, escondido,
ou quando chega um câncer agressivo que precisa da oncologia ser mais agressivo em relação a isso? Honestamente, assim, Carlos, até quando a gente vai ver os dados de locais mais estruturados, como os Estados Unidos, a maior parte das doenças de gastroesofágicas são localizadas ou localmente avançadas, são doenças de maior monta. A gente vê, por exemplo, na Ásia, né, no Japão, onde a gente tem screenings para câncer gástrico populacional, eles detectam câncer gástrico precoce capaz de tratar com endoscopia, sem precisar de cirurgia, num número elevado. Na nossa população, essa não é a realidade. Então, ou seja, a gente ainda continua com a maior parte das pessoas necessitando de cirurgia e muitas vezes cirurgia associada à quimioterapia para otimizar as chances de cura. Mas sim, assim, o que hoje a gente vê é como o número de indicações de endoscopia tem aumentado, né, o número de exames tem aumentado, então a gente tem descoberto, sim, relativamente casos mais precoces, mas ainda o grosso do nosso número ainda são pessoas com uma doença localizada ou localmente avançada que necessita desses tratamentos mais intensos, né? Porque eu acho que a nossa endoscopia ela melhorou. Sim. Ela melhorou muito em aspectos diagnósticos, investigativos e o potencial do exame. E a gente sabe dessa questão do Japão, que tem uma alta incidência, que lá o japonês, todo mundo faz uma endoscopia todo ano devido à alta incidência e à alimentação, né? Eu sei que quando chega o paciente com câncer gástrico, na verdade, para o oncologista, ele passou por certos processos de estar com gastroenterologista, ou um clínico que seja, outro colega, e, na verdade, muitas coisas não foram debeladas como fatores agravantes de propiciar um câncer gástrico. Sim. Muitas das vezes pensando só no H. pylori, mas assim, erradicou a H. pylori, mas a gente sabe que tem outras coisas, como tabaco, né? A gente tem um avanço, né, na Europa principalmente, mas aqui no Brasil também com a questão do vape, né? Do cigarro eletrônico e alimentação rica em processados que hoje a gente tenta combater, né? A gente tem essa questão do Japão da comida crua, mas como é que você vê essa questão de fatores ambientais e fatores, na verdade, que estão estimulando o aumento disso, né? Certo. A oncologia ela está preocupada também na questão de prevenção, não só a gastro, impedir o exame, essas questões? Ela pensa nisso? Assim, sendo sincero com você, a gente está debatendo mais isso agora em relação... A gente sempre foca muitas vezes em câncer coloretal, né, onde o rastreio é mais bem instituído, enfim, onde a incidência é maior, né, mas a gente tem conversado mais isso cada vez mais com outros tumores do aparelho digestivo, especialmente porque os tumores do aparelho digestivo estão aumentando a incidência em pessoas com menos de 50 anos, então isso é um fenômeno para câncer de intestino, coloretal e também para câncer gástrico. Então a gente está tentando entender melhor os fatores de risco, e inclusive nessa população mais precoce, para também tentar instituir medidas que possam ajudar, sejam medidas, né, comportamentais, né, enfim, modificação do estilo de vida. O que a gente vê assim? Eu acho, a gente tem conversado, então cada vez mais tem uma questão da oncologia em relação a ela se posicionar à dieta, então, ou seja, entender que a dieta de fato, que a gente talvez minimizava o impacto que ela tem um impacto muito importante e cada vez mais os estudos estão trazendo de forma objetiva como modifica o microbioma intestinal, como essas bactérias que estão no estômago ou no intestino, elas podem interagir com a mucosa intestinal e causar danos. Então, assim, a gente cada vez está adquirindo mais informações. Em câncer gástrico, o que pega pra gente são os alimentos N-nitrosos, né? Então, assim, para as pessoas que possam não saber, né? São alimentos ricos em nitritos, N-nitrosaminas. Isso são alimentos salgados, embutidos, em conserva, né? E uma coisa, por exemplo, que o brasileiro gosta muito, né? Isso é até curioso a gente falar, mas a gente teve até uma aula muito interessante na minha pós-graduação lá do INCA que a gente falava sobre esse exemplo, que é o churrasco, né? Então, aquele churrasco que a gente tem essa cultura, né, de no final de semana relaxar, né? Porque não tem problema, algo pontual talvez, mas algo constante. O churrasco, quando a gente faz chamusca, o churrasco às vezes fica preto, que nem uma pedra de carvão, aquilo dali é rico nisso. A carne e o sal, né? A carne e o sal. A gente tem uma característica muito grande pela carne e o sal no Brasil, independente do tipo populacional. É isso. Às vezes a pessoa não tem acesso tanto à carne, mas ela gosta daquele produto e ela consome de um jeito que ela faça assim, não, eu gosto, eu vou consumir bastante. E tem pessoas que a gente tem dificuldade, né, de tentar reduzir, né, a carne mal passada, né, aquela questão do nitrito e do sal é muito importante. E assim, e com isso a gente, é um costume, né, dessas questões. E a gente sabe que isso vai levar até o câncer, né, pode levar até o câncer, né.
A gastroenterologia, ela tenta modificar os hábitos nutricionais, fazendo com que a pessoa melhore a alimentação para não provocar. Assim, a opinião pública, ela já entendeu da questão do cigarro. Acho que a propaganda foi muito grande em relação ao tabagismo. E assim, a gente vê homens fumando menos. Sim. Mulheres, às vezes, fumando de um ponto de vista social, né? Aquela questão social, menos que nos anos 50, 60, que se fumava por uma coisa de glamour, né? Nessa questão. Essa queda do cigarro, mas não da comida, possa ter influenciado na queda, na baixa, porque o câncer gástrico ele era mais evidente, sim, além do H. pylori, isso? Questão? Acredito que sim. Assim, o que eu vejo mais sendo citado como componentes, assim, para entender essa estabilidade ou discreta redução desse câncer, como a gente já falou, principalmente a erradicação do H. pylori. Eu vejo mais sendo falado sobre os alimentos mesmo, salgados, defumados também, que alguns locais do mundo ganharam mais consciência e reduziram um pouco a ingesta ou moderaram a ingesta. Mas eu acho que faz sentido sim a questão do tabagismo também. E aí você me puxa até uma outra questão, que você bateu muito bem do tabagismo, né? Mas a gente sabe que também o etilismo, né? Então, ou seja, etilismo também é uma coisa importante. Tem alguns estudos que falam que mais de 3 doses, né, por dia, isso poderia também ser deletério, né? Então, isso é um outro fator modificável, né? Então, tudo isso que a gente colocou, obesidade, tabagismo, etilismo, a dieta, são todas coisas que a gente pode tentar atuar, né? Então, porque é muito preocupante, né? Do ponto de vista gastrointestinal, a alimentação. Hoje saiu um artigo dizendo que somente 1% da população mundial tem uma saúde alimentar boa. 1% da população mundial. Isso é uma coisa muito baixa, entendeu? E quando a gente vê países europeus em que vêm certas populações com idade avançada, mas comendo bem, né? Comendo o que tem que comer, né? A gente ainda vê países, na verdade, o que é ofertado é o que ele come, aquelas questões. Vejo assim, a questão do glúten, Dom João VI trouxe o glúten, né? Trouxe o pão para o Brasil, mas ele não sabia que ia ser uma coisa tão forte, né? Na alimentação da gente. Então isso vai aumentando, a obesidade, que seja. Assim, outra coisa que não é muito falada, só em consultórios de gastro-oncologia, mas a respeito do câncer familiar, câncer gastrointestinal familiar. Tá. Aquelas alterações que, logicamente, o paciente não entende isso, mas assim, daquelas biópsias do anel de Sinnett, né, o famoso sinais de câncer familiar, e que faz a gente investigar. A gente sabe que a doença colônica tem a questão dos pólipos, né? Como é que está essa nuance? Está aumentando o câncer familiar ou se mantém estável? É uma coisa tão preocupante que seja? A gente vê isso hereditariamente ainda na população? Isso em termos mundiais ou Brasil? É super interessante isso, porque assim, o câncer hereditário gástrico, né? Na verdade, a gente sempre pensa no câncer hereditário, o câncer familiar, né, como uma doença que geralmente ocorre em idades mais precoces, né? Então, ou seja, a nossa principal preocupação, se eu receber aquela herança genética dos meus pais, né, eu devo desenvolver esse câncer já com uma idade mais jovem, né? Então, ou seja, é isso que geralmente as pessoas pedem. E a gente está vendo esse fenômeno de aumento da incidência de câncer gastrointestinal em pessoas mais jovens. Mas o fato é que, de fato, só a genética, só a hereditariedade não explica esse fenômeno. Então, ou seja, tem outras coisas ali funcionando como um pano de fundo para isso. A incidência de câncer gástrico hereditário é baixa, é em torno de 5%. A gente não vê isso de forma expressiva aumentando na população, então a gente não justifica o fenômeno, por exemplo, do aumento de câncer de cardio, o aumento de câncer em pessoas jovens, né? Então, ou seja, e o que acontece? A gente hoje em dia está sendo mais flexível em várias patologias, vários tumores, a solicitação dos exames genéticos para saber se aquela pessoa que desenvolveu o câncer desenvolveu isso com alguma herança que recebeu dos pais. Ou seja, esses testes são testes que a gente colhe no sangue da pessoa, é uma amostra só, e a gente avalia genes que estão associados à formação do câncer para ver se eles contribuíram para aquele câncer que a pessoa teve, né? Esses testes eram muito caros no início da década de 2010, então agora eles baratearam, né? Então, ou seja, ficaram mais acessíveis, e eles avaliam vários genes, né? Cada teste tem uma quantidade de genes, né? Então, hoje em dia, por essa facilidade, há uma recomendação formal, por exemplo, que pessoas com menos de 50 anos que tiveram diagnóstico de câncer gástrico, isso nos Estados Unidos, né? A gente pode discutir que isso ainda não está aprovado no Brasil de forma ampla, mas, por exemplo, para testar essas pessoas, para essas síndromes hereditárias. Então, ou seja, na verdade,
toda pessoa com menos de 50 anos com câncer gástrico, então essa é uma orientação que tem sido falado cada vez mais, serve para câncer coloretal, serve para outros tumores, você deve orientar para o aconselhamento genético e no aconselhamento genético vai ser feito esse teste hereditário. O principal, sim, porque assim, a doença hereditária, né, a herança genética, ela muitas vezes, ela não é só uma síndrome. Então, ou seja, a gente tem algumas síndromes que podem causar várias alterações genéticas pouco frequentes, podem causar câncer gástrico, né? Ou seja, a mais comum a gente chama câncer hereditário difuso gástrico, que essa que é uma mutação num gene, enfim, raro, que é a chamada caderina CDH1. É raro. É bem raro. É menos de 1% do câncer gástrico, assim, atualmente. E ele te predispõe, então varia, assim, na literatura de 1 a 3%, mas geralmente menos de 1%. É raro e geralmente isso predispõe a câncer também de mama. Então, ou seja, essa mutação da caderina, ela predispõe a câncer gástrico difuso, que é esse tipo de câncer gástrico, em idades mais precoces, a doença desenvolve, e também a câncer de mama. O que se recomenda você tiver uma pessoa que você faça o teste nessa pessoa que está com o diagnóstico genético, se ela confirmar que ela tem essa mutação em caderina, essa alteração no sangue, nesse gene, ela nasceu com essa alteração nesse gene que predispõe, você testa os familiares dela para saber se eles herdaram essa alteração também. Se eles tiverem essa alteração genética também, mas eles ainda não têm câncer gástrico, o que se discute, e até também isso é discutido pela Sociedade de Câncer Gástrico Brasileiro, é ofertar uma gastrectomia profilática entre 20 e 30 anos de idade. Como fazem com a questão do câncer de mama. Exatamente. Só que assim, isso porque é muito difícil você gastrectomizar uma pessoa sem câncer gástrico. Complicado, né? Então, muitas vezes a pessoa não quer. Então, aí tem caminhos alternativos que é endoscopar essas pessoas a cada 6 meses ou de ano em ano. Mas, ou seja, esses pacientes de fato que têm essa síndrome de câncer gástrico hereditário difuso, compreende uma minoria das pessoas, elas de fato têm essa situação orientada. Assim, foi bom você falar, a gente já falou do H. pylori, aquelas questões, tratamento, que seja. Em relação, por exemplo, e muito se fala a questão, antigamente não se falava nisso. Não, o paciente está com câncer e tem H. pylori junto, né? Então, câncer gástrico tem H. pylori. Vale a pena tratar? Vale a pena tratar? Não vale a pena tratar? Não, o mais importante é o câncer. O que mudou realmente, assim, o que é verdade, assim? A gente deve tratar o H. pylori, traz benefício no teu tratamento oncológico, é a mesma coisa, né? Ou é relativo, é de caso a caso. Vale a pena? O cara tem um câncer gástrico, foi identificado. E tem na biópsia lá H. pylori também. Eu vou começar o meu tratamento que foi estipulado pela oncologia, um tratamento que seja, né? Seja curativo, né? Ou seja de uma ressecção, ou seja de alguma questão oncológica. Vale a pena tratar o H. pylori antes, durante? Sabe qual é o curioso, assim, Carlos? É super interessante isso, porque os guidelines, por exemplo, você pega... Guidelines, pessoal, só que eles são artigos publicados, né? Com vários experts, médicos que estudam muito, revisam a evidência e publicam. Então, a gente sempre aqui no Brasil segue o da Europa e dos norte-americanos, né? A gente copia muito, a gente tinha que ter o nosso, né? Sim, a gente até tem, mas a gente acaba também usando deles. Importando. Então, na verdade, esse assunto nem é abordado nos guidelines. Ou seja, se você tem um H. pylori e tem um câncer gástrico, ele não aborda isso que fazer. Isso começou a entrar em voga muito agora, tem uns 2 anos, 3 anos para cá, porque principalmente quando o câncer gástrico é avançado, tem metástases, muitas vezes a gente trata com quimioterapia, um remédio que a população, né, o pessoal sabe bastante, alguns efeitos colaterais, um tratamento não muito específico, mas ajuda. Mas a gente começou a incorporar, principalmente no serviço privado, a imunoterapia, né, que é um medicamento que você estimula o próprio sistema imunológico a combater o câncer. Então, a erradicação não do H. pylori pode, às vezes, alguns estudos, não são todos, sugerem influenciar na ação da imunoterapia. Mas isso é uma coisa de grande debate. Então, na questão de uma forma geral, Carlos, não há uma posição concreta em relação a isso, sabe? Não há. O que eu acho interessante, né, que a gente provavelmente deve conversar, assim, o que a gente tem discutido muito no consultório é as pessoas que têm diagnóstico, uma história familiar de 1º grau de câncer gástrico, por exemplo, sua mãe teve câncer gástrico. Essa pessoa mesmo assintomática, independente da região que ela viva, da incidência e prevalência da região, ela deveria ser orientada a rastrear
o H. pylori nela. Então, isso é uma coisa que eu faço no meu consultório. Então, a paciente chega para mim com o diagnóstico de câncer gástrico, eu converso com os acompanhantes, geralmente os filhos, e pergunto se elas já fizeram uma endoscopia digestiva para ver se tem H. pylori, porque a erradicação de H. pylori nessas pessoas ajuda. E esse paciente está chegando no consultório. O quê? É bom a gente falar. Que eles estão começando a chegar no consultório pela vigência não só do cólon, mas pelo estômago. Minha mãe teve um câncer de estômago, doutor. E a gente fica perguntando, mas fumava, bebia? Ela fumava muito, talvez foi um fator carcinogênico para aquilo. Mas ele está chegando preocupado com isso, né? Tá. E assim, mudando um pouco a questão de preocupação. A gente tem visto muito no consultório as pessoas que já chegam via consulta ChatGPT, via consulta Google, via internet. Doutor, eu fiz uma endoscopia porque eu estou com um refluxo, mas eu estou preocupado com esse resultado aqui na biópsia. Aí quando você vai ver o resultado que foi trazido, é de uma metaplasia intestinal completa, uma metaplasia intestinal incompleta, e eu já li lá que isso pode ser câncer ou pode virar câncer. Quando a gente estudou, né, a questão do câncer ou da parte gástrica do câncer, a gente estudou que a metaplasia seria o item lá em cima, né? Na cabeça, antes de desenvolver um câncer propriamente dito. Como é que está essa situação, na verdade, de evolução? Porque a gente tem visto muitas metaplasias no consultório, muitas vezes intestinal completo, mas a gente não vê essa progressão de virar um câncer. Ou esse paciente fica despreocupado e some e aí não participa daquele guideline de conduta de acompanhamento de 2 anos, ver como é que está, usar um IBP, que seja para já começar a reduzir. Como é que está essa questão? Evoluiu, não evoluiu, ela está na mesma, da metaplasia e da displasia? O pensamento assim. O que eu vejo assim, cara, vou falar, talvez você tenha até mais propriedade de fato, porque acho que é uma coisa que você acaba vendo muito mais. Eu acabo vendo mais para depois de passar. Né? Então, assim. Mas é uma preocupação? Ele tem que ter muita preocupação? A minha impressão é que, assim, por exemplo, quando a gente falou lá do início, do aumento da incidência do câncer gástrico proximal, ou gastroesofágico, nesses casos que tem a metaplasia, né? Para o pessoal, né, que possa estar assistindo, é quando você sofre tanto com, por exemplo, o refluxo, né, ou acidez, se isso for na junção do esôfago com o estômago, que aquele revestimento ele se transforma para poder se proteger. E essa transformação ainda não é câncer, mas é uma transformação, né? Então, essa metaplasia que a gente vê, né, que nesse local se chama esôfago de Barrett, né? A gente sabe que a minoria dos esôfagos de Barrett, de fato, vai evoluir para um câncer gastroesofágico, né? Então, ou seja, não é... E existe... Vocês devem saber isso até melhor do que a gente, que existem fatores que conseguem avaliar quais são aqueles que estão progredindo para o câncer e quais são os que não estão. O comprimento da lesão e etc, né? Mas... então, na prática, não é a maior parte das pessoas que desenvolvem essa lesão, de fato, que vão virar câncer gastroesofágico. O problema é o seguinte, ao meu ver, isso até justifica o aumento da incidência no câncer gástrico da cardia, proximal ali. Porque como a síndrome metabólica, a obesidade, virou um problema mundial, as pessoas estão mais sedentárias, estão mais obesas, e a gente sabe que a obesidade aumenta a pressão intraabdominal e está associada ao risco maior de refluxo. Sim. Então, como você falou mesmo no início, então as pessoas estão tendo mais refluxo hoje. E eu acho que a obesidade também ajuda nisso. Então, o que acontece? Talvez não seja em si o risco, a questão não é em si o risco intrínseco, mas é porque tem muita gente tendo mais casos de refluxo. Então, talvez a gente vá começar a ver mais. Então é isso que eu acho que está acontecendo. Não quer dizer que o risco está aumentando per si. Mas estão sendo solicitadas mais endoscopias por causa do refluxo e invariavelmente você vai lá olhar uma parte do estômago. E aí biopsia, porque é obrigado, né, a questão de biopsiar, e aí você vê uma outra questão que não é do refluxo, é junto, né? E assim, eu falei muito da metaplasia intestinal, né, da metaplasia ali do esôfago de Barrett, mas a gente sabe que essa metaplasia também pode dar dentro do estômago, né? Sim. Que aí tem a ver com gastrite crônica, atrófica, né, causada por H. pylori, né? Então, ou seja, eu vejo pouco, a gente sabe que assim, a metaplasia em si, ela acaba evoluindo menos. É um fator de risco documentado, mas, de fato, eu acredito que seguindo os guidelines que a gente segue, hoje em dia a gente consegue relativamente seguir as pessoas de forma corretamente, sabe? Essa é a minha impressão. Assim, pólipo gástrico, diferente do pólipo colônico. Na tua história de você receber um paciente, você já recebeu algum paciente que tinha um pólipo no estômago
e na biópsia saiu como um adenocarcinoma, alguma coisa, porque é uma coisa descrita de que o uso crônico de IBP proporciona um aumento de pólipo. Sim. E aí a gente vira para o paciente e fala, poxa, vamos diminuir isso, ou vamos tirar, a senhora vai fazer uma dieta, ou vamos usar um alginato por refluxo, alguma coisa, ou um sucralfato para proteger a mucosa, mas vamos tirar um pouquinho o inibidor de bomba de Propta, que é o fator do omeprazol, do pantoprazol, o exomeprazol, muito difundido na população. Você já viu pólipo gástrico desenvolver câncer gástrico? Ainda mais com o uso de IBP, não muito. Nunca vi. Agora, na verdade, o que tem se relatado muito, é porque até para os colegas que estão vindo, né? É que assim, nossa conversa inteira tem sido sobre câncer gástrico, que é o adenocarcinoma gástrico, né? Então, ou seja, que é isso que a gente utiliza na prática, é o que é a histologia, é o tipo mais comum. Na mucosa em si. Na mucosa. Mas existe tumores mais raros de estômago, que geralmente a gente aborda à parte, que é o tumor neuroendócrino de estômago. O tumor neuroendócrino, que essas coisas que a gente colocou, não se aplica a ele, né? Mas o uso do IBP, dessas medicações, o inibidor de bombas de próton, né, o omeprazol, pantoprazol de forma crônica, está assim com vários artigos até atualmente publicados associados à formação desses tipos de tumores neuroendócrinos gástricos. Então, ou seja, eu não vi o IBP como principal causa gerando um pólipo degenerando para um adenocarcinoma gástrico. Isso eu não vi na minha prática. Às vezes o paciente chega para a gente, ele está em uso de IBP, mas tem um H. pylori ou tem um tabagismo junto, então não dá para a gente destrinchar muito. Mas a literatura médica, ela não coloca o uso de IBP como um fator de risco para adenocarcinoma gástrico. Agora, a literatura médica está cada vez mais criando volume de literatura para o uso de IBP prolongado para um tumor neuroendócrino gástrico. Então, porque algumas condenações a gente fala do IBP, a questão da cirrose hepática, evitar IBP por conta de, né, só se uso necessário, essas coisas que pode piorar, na verdade, a questão da cirrose hepática. A questão do pólipo é uma coisa que chama a atenção, porque o paciente já chega assim falando, doutor, eu não vou mais usar porque me falaram que isso aí dá pólipo, eu tenho pólipo também no meu intestino, eu não quero ter pólipo. Eles pensam que é mesmo... eles fazem uma correlação com isso. Mas foi bom você falar em relação a tumor gástrico, né? Porque a gente está falando da questão de lesões gástricas. O malte diminuiu? Era uma coisa assim, que a gente via, quando tirava, publicava, lembra disso? Sim. Publicava, tirava foto, tratava o H. pylori, aí uma parte resolvia, outra não resolvia, né? Ele sumiu? A impressão assim, o Carlos, hoje em dia a gente meio que segmentou muito a oncologia de hemato. Então assim, a gente está deixando como oncologista muito os colegas cuidarem do linfoma, né, de malte mais do que a gente, os hematologistas. Os hematologistas? Eles estão dominando essa área mais. Mas assim, a impressão que também tem é que com a redução do H. pylori, também os casos de malte tendem a reduzir, porque principalmente esses linfomas, né, essas doenças, um outro tipo raro, né, de câncer gástrico, né, que na verdade é um tumor diferente do adenocarcinoma, né, muito associado a H. pylori. Como a gente está erradicando mais a H. pylori, é compreensível que a incidência talvez seja um benefício, né, que se tornou depois dessa questão. Como é que você vê, na verdade, o paciente que hoje chega no teu consultório com câncer gástrico e sem história familiar nenhuma, certo, mas com alguma coisa epidemiológica, que seja de um tabagismo ou um H. pylori que não tratou, deixou para lá e virou um câncer gástrico, quando ele pergunta assim, doutor, eu tenho que me preocupar com outro órgão, isso pode afetar outro órgão, tem alguma relação, como a gente tem do câncer de cólon, de a gente sempre olhar o fígado para ver se tem metástase hepática, a questão do câncer gástrico, algum outro lugar em especial hoje frequente? Tem o câncer de estômago, tem que investigar, não só estadiar, mas eu tenho que investigar uma outra área que pode ser predominante. Como se fosse um câncer associado, ou seja, associado. O desgaste esofágico, assim, como algumas situações específicas, caso a gente até pensa, por exemplo, quando você suspeita de um câncer gástrico hereditário difuso. Então, eles pedem para você depois checar a mama da pessoa em questão para ver se está tudo bem com a mama também, porque essa alteração da caderina. Mas, em geral, assim, é porque quando a pessoa tem, por exemplo, o tabagismo, ela vai ter o risco inerente ao tabagismo de outros órgãos. Mas não há uma clara, assim, orientação. Por exemplo,
Pessoas, colegas da oncologia torácica, eles acabam investigando muito, às vezes, tumores de cabeça e pescoço, porque são tumores que são associados ao cigarro. Né? O gastroesofágico, não muito. Então, ou seja, a gente procura, assim, eu não estou falando de estagiamento, né? Onde a doença está, onde a doença não está. Estou falando, assim, tumores que podem surgir 2 tumores diferentes ao mesmo tempo, né? Ou, de repente, a pessoa tem no estômago, daqui a algum tempo vai ter em outro lugar. Um sem associação, quer dizer, direto, não é um que deu metástase, na verdade são tumores que surgiram... E teria algum especial que aparece primeiro em um lugar e depois vai para o estômago? Nessa relação de contiguidade, pâncreas em si, fígado em si, ou não? Então, na verdade, assim, curiosamente, embora eu não faça muito mais, né, um tumor que pode dar metástase para essas mucosas, né? Então a gente tem que se lembrar de algumas patologias raras. Aí entra naquelas questões, né? Por exemplo, o câncer de mama, existe um tipo luminal. E o câncer de mama luminal, ele pode dar metástase para mucosa de aparelho digestivo. Então, ou seja, isso não quer dizer que esse câncer ele é hereditário, não é isso. Somente esse câncer luminal da mama. Geralmente, desculpa, deixa eu fazer uma pequena correção. Luminal não, lobular. Lobular. Tá? Desculpa, tá? Lobular. Vou fazer uma pequena correção. O lobular. Então, o carcinoma lobular da mama, ele tem essa questão de poder dar metástase para as mucosas. Então, esse é um dos casos mais comuns, que assim, não é comum, mas é o mais emblemático. Né? Ou seja, outras doenças... tumores que vão para o estômago não são muito comuns mesmo, não. Não são muito comuns. São mais localizados mesmo, né? São mais localizados. Então, assim, geralmente o tumor, ele nasce no estômago. Seja o linfoma de Malte que a gente conversou, seja o tumor neuroendócrino que a gente conversou, seja o adenocarcinoma gástrico do podcast, né? Então, ou seja, esses tumores todos são, na verdade, a origem deles, na verdade, geralmente começa tudo no estômago. Então, um tumor ir para o estômago é um evento mais raro. Esse carcinoma lobular de mama é um exemplo deles, que é um pouco mais atípico. Tem alguma população, na verdade, além de que a gente conversou sobre alimentação, população epidemiológica, população habitacional, Japão, que a gente falou, que a gente precisa se preocupar também mais em investigar? Por exemplo, um paciente imunossuprimido, que tem uma doença autoimune, uma artrite reumatoide, que seja, toma o seu imunossupressor, um paciente com doença inflamatória intestinal, a gente só tem que investigar se tiver sintoma ou tem alguma questão autoimune que pode chegar a desenvolver alguma coisa cancerígena. A gente sabe, por exemplo, que a doença inflamatória intestinal pode ter uma relação com problemas pancreáticos, né? Mas assim, com câncer de estômago, alguma relação com alguma doença em especial que seja? Assim, o que me pensa da doença autoimune mesmo até o uso de imunossupressores também que a gente utiliza para doença autoimune, né? Assim, o câncer gástrico geralmente não está entre os top 3, ou seja, não é uma grande associação, sabe? Então, a gente não vê ele como o principal fator de risco. Assim, a doença autoimune que a gente vê mais associada é justamente a anemia perniciosa ou gastrite atrófica autoimune, né? Então, ou seja, que vocês gastro até veem mais do que a gente, né? Que é a própria autoimunidade atacando o estômago, né? Então, a gente vê isso é uma doença que acaba levando outras coisas, né? Anemia por perda de ferro, por perda de vitamina B12, e ela acaba sendo um fator de risco documentado para o adenocarcinoma gástrico, por câncer gástrico. Então, esse tipo de doença autoimune que é no estômago da pessoa, ela realmente é bem documentada como um fator de risco para câncer gástrico, né? E para tumor neuroendócrino também. Mas outras doenças autoimunes, assim, que você tem a doença autoimune e necessite investigar só pela presença dessa doença autoimune, não é um dos principais. Não é, né? Não é. O HIV, o paciente soro positivo, né? Sim. Ele aumentou, teve alguma relação com câncer gástrico? Não, assim, na verdade, assim, no HIV em si, per si, ele não é relatado como um fator de risco forte para câncer gástrico, para adenocarcinoma gástrico, não é. Tá? Então, se a gente não contribui, não quer dizer que não alguns estudos podem mostrar alguma associação leve de imunossupressão, mas assim, em fato, ele não é um fator de risco importante na gênese da maior parte dos cânceres gástricos. Agora, o que me faz pensar
em relação ao HIV, assim, é porque a gente está falando sobre coisas mais raras, né? Então, assim, o HIV, muitas vezes a imunossupressão, isso é até relativamente comum na população, principalmente a que não está usando coquetel, não está fazendo. Então, ou seja, a gente sabe que existe uma patologia, um tumor raro de partes moles, que é chamado de sarcoma de Kaposi. Sim. E Sarcoma de Kaposi parece que sumiu, né? Então, eu acho Quando a que... gente estudava HIV, a gente fica preocupado em passar o sulfametoxazol, não é isso? Uhum. Para prevenir sarcoma de Kaposi, não sei o quê. Parece que ele sumiu, né? E sumiu por quê, na verdade, essa questão? Eu atribuiria, assim, acho que os infectologistas, eu sempre falo assim, os colegas de cada área podem até explicar melhor, mas assim, a minha impressão é que como o TARV, né, o coquetel, conseguiu, as pessoas estão fazendo mais testes e perdeu um pouco o estigma, então as pessoas estão fazendo mais triagem do teste, embora isso está sendo até debatido agora, que isso deu uma piorada, mas ou seja, as pessoas estão fazendo mais testes, estavam fazendo mais testes, estavam tendo acesso mais às medicações de forma precoce, então ou seja, a imunidade delas não caía tão rápido, ou não caíam tanto. Então qual é a grande questão? O sarcoma de Kaposi, que está associado também a uma outra infecção viral, HHV8, né? Então ou seja, o vírus da um tipo de vírus de herpes, né? Então, o que acontece? Esse vírus se aproveita no momento que a imunidade da pessoa está muito baixa pelo HIV e gera esse tipo de doença. Como as pessoas estão conseguindo manter a imunidade alta através do coquetel e tendo mais acesso, é comum que com a imunidade alta esse processo do sarcoma de Kaposi não seja criado. Mas qual é a característica do sarcoma de Kaposi que eu acho interessante lembrar? Já peguei alguns casos, isso não é tão incomum assim, né? O sarcoma de Kaposi a gente consegue ver ele, classicamente as pessoas lembram muito da língua, né, da cavidade oral, mas o sarcoma de Kaposi pode dar no estômago também. Pode dar no estômago. Pode dar no estômago também, Pode. então, ou seja... Então, E assim, era de uma gravidade bem, né, acentuada, né? Hoje em dia, você só de tomar o coquetel e aumentar a imunidade da pessoa, o sarcoma de Kaposi pode ir embora. A mesma coisa do H. pylori para o linfoma de Mouse. Exatamente. Né? E assim, a gente vai falar dessa parte agora que é a parte mais delicada, né? Porque o oncologista ele está com uma família e está com um paciente que está com diagnóstico, biópsia, adenocarcinoma, e eu peguei no consultório e mandei para você. Agora o Dr. João vai cuidar dessa parte de como conduzir, o que fazer, como tratar e o que tratar, Tá. né? Ou não tratar, né? Que é a questão, às vezes, do cuidado paliativo, aquela coisa. Você pegou um paciente com câncer, né, de chapéu de couro, né, aquele bem típico, né, que a gente vê na biópsia, já o aspecto endoscópico já mostra disso, e confirmatório do adenocarcinoma, tomando região de corpo, anto, quer dizer, global, né? E você tem que explicar para a família, né, e ela sempre pergunta as questões, doutor, qual a expectativa, qual a tua relação, o que o senhor vai fazer, como é que você começa a tua abordagem, você, João, para a família e o paciente, ele está ali na tua frente, eu sou o paciente, eu quero que você me fale as questões, e dentro dessas questões eu quero que você me fale qual o projeto e qual eu não quero saber, doutor, da droga, mas como é que você planeja isso em pouco tempo, que a pessoa chega no consultório, você não tem tempo de estudar o exame para ver, você tem que olhar, ver região e na tua cabeça, olha, é assim que tem que fazer, gastrectomia total e exame. Como é que é a tua formulação do oncologista, para o público que está assistindo, não ficar, porque muitas vezes, sabe, João, as pessoas ficam um pouco assustadas, né, com o oncologista, né, gosta de falar certeza. Que ele diz, não, mas é porque o oncologista tem que ser decisivo. Ele tem um pênalti para bater. Ele tem que querer fazer o gol, é uma coisa. Ele quer fazer o gol, é a segunda coisa. E ele quer que o goleiro não defenda, que é o câncer, não defenda a bola que ele quer bater. Como é que é isso? Então, a primeira coisa assim, que eu acho interessante, sim, Carlos, a primeira consulta que eu tenho com a pessoa, então, primeiro eu deixo um espaço para ela poder falar, eu deixo um espaço para ela poder tirar as dúvidas dela. Acho que tem que acontecer esse momento de acolhimento, certo? Muitas vezes eu começo a consulta porque é uma questão que é recorrente no consultório, que é basicamente tudo que a gente veio conversando aqui, as pessoas querem saber por que eu. Então, os fatores de risco eu acho que é importante. Eu tento explicar de uma forma racional e lógica, mas eu sempre tenho que eu também tento dar uma perspectiva do que há para fazer a partir de agora. Então, ou seja,
por exemplo, eu pego esses fatores de risco, às vezes, para poder ajudar a família. Por exemplo, fala para os filhos, como eu falei, olha, vocês têm que fazer uma endoscopia para ver se tem H. pylori. Então, ou seja, se vocês tiverem, tem que erradicar. Mas eu tento, além de falar dos fatores de risco, que é uma demanda que eu vejo muitos pacientes, construir a seguinte ideia. Serve para câncer gástrico, mas para qualquer câncer gastrointestinal. Essa não é uma doença que eu vejo de forma... assim, o oncologista, a gente é uma das peças. A gente ajuda a organizar o tratamento. Mas não é uma coisa que nenhuma pessoa pode tratar sozinho. Então, ou seja, é o gastro que ajuda a remédios sintomáticos quando a pessoa faz esse tipo de diagnóstico. É o cirurgião que faz uma boa cirurgia. É o colega... Gente, a nutrição... Então, assim, a gente vê que muitas vezes o câncer gástrico, a pessoa chega, mesmo com a doença localizada, chega desnutrida por vários fatores. E, assim, nós médicos, a maior parte de nós, a gente sabe que tem uma parte da nutrologia, da medicina, né? Mas isso é uma especialidade médica. Então, muitas vezes a gente não é treinado da melhor forma para abordar esses protocolos mais recentes de nutrição oncológica. Então, ter uma boa nutricionista com uma formação em nutrição oncológica, fundamental. Isso é importante, né, João? Não Sem achar dúvida. que qualquer nutricionista pode tratar. Não. É muito diferente. É muito diferente o protocolo, entendeu? Muito diferente. Então, ou seja, eu tento passar a ideia, atividade física, um educador físico, para poder manter a massa muscular, evita complicações cirúrgicas, evita complicações da quimioterapia. Então, assim, a ideia de que isso não é uma coisa que um só vai resolver, porque fica muito pesado e porque também não é uma verdade. Então, assim, isso também vai demandar uma energia do paciente. Então, assim, acho que ele, ao entender que ele faz parte de um ambiente cooperativo, então tem o cirurgião do lado dele, tem o oncologista, tem o gastro, tem a nutricionista, tem o psicólogo. Também quadro de depressão não é incomum em pacientes com tumores gastrointestinais. Muito, né? Muito. Então, ou seja, isso tudo influencia. Então, eu passo uma ideia de cuidado contínuo. Então, ou seja, isso que é cuidar, a pessoa se sentir acolhida por várias formas, sabe? E também é bom porque a gente divide as responsabilidades. E tem decisões que a verdade é verdade, assim, Carlos, que a gente pode ter estudos que comprovem uma medicina baseada em evidência forte do que a pessoa, mas tem algumas horas que a medicina, ela fica cinzenta. E que a gente vai precisar fazer o que eles usam muito lá fora, chamando shared decision. A gente tem que compartilhar uma decisão difícil com a pessoa. E a pessoa, bem informada, ela pode tomar uma decisão embasada. Então, eu sempre tento conversar isso com as pessoas no consultório, falar os prós e contras, quando a coisa é meio cinzenta. Então, acho que essa ideia de ter uma honestidade, ter uma empatia, um acolhimento e um ambiente cooperativo de trabalho é o que eu tento passar na primeira consulta. E a gente sempre fala que há diferenças sobre expectativa e estatística, certo? Sem dúvida. Expectativa é aquilo que você quer muito que aconteça, mas você tem uma estatística em relação ao tratamento que às vezes não dá para fugir, porque é estudo feito, baseado em evidências, baseado na droga, nessas questões. Eu sou o paciente. Eu estou perguntando para você agora, como é que é a tua conduta se você tem a questão de falar da questão de expectativa de vida como um fator na consulta. Doutor, eu quero saber quanto tempo eu vou viver. Você leva isso ao paciente ou de um modo racional, ou você fala, olha, a gente não pode prever, né? E vou te dar um exemplo assim bem claro. O câncer de pâncreas, lembra disso, né? Sim, o câncer de pâncreas era 6 meses e acabou. Sim. Hoje tem gente aí que teve câncer de pâncreas e está muito bem, obrigado, trabalhando. Eu conheço colega médico, um câncer de pâncreas operou, voltou a pegar peso e está operando. Está trabalhando. Então, quer dizer, como é que você trabalha isso? Porque isso é uma pergunta. Eu estou te perguntando. Eu sou um colega médico, tudo bem, mas um colega não leigo. Um colega leigo, né? Que está querendo saber, né? Como é que você trabalha isso? Porque senão a pessoa fica assim, olha, a expectativa de vida é tantos anos. E a pessoa começa a desarmar ou não querer. É o trabalho do oncologista. Sim, isso é comum, né? Isso é muito comum. Isso é muito comum. Ele tem que ser um psicólogo, né? O que a gente fala é o seguinte, Casa. Eu acho que a medicina baseada em evidências, ela foi muito crítica durante um tempo por ela ser... Esse criticismo, ele já foi bem estudado e já trabalhado isso também. Porque a gente usava as pessoas e usava a formulação, teste de hipóteses, enfim, fazia uma parte que era muito mecânica. E a gente muitas vezes excluía a parte
as pessoas que eram críticas falavam que muitas vezes a experiência do dia a dia ou fatores individuais, na verdade, do paciente que se coloca à sua frente, seja fatores físicos ou psicológicos, era excluído. Hoje em dia, a medicina baseada em evidência, ela sugere fazer os dois. Então, você tem a parte, sim, dos estudos médicos, com uma estatística que te aponta um caminho, que tenta tirar você dos vieses das suas escolhas, mas você também tem a parte da individualização. Então, a medicina baseada em evidência, ela não exclui essa questão, ela inclui. Então, ela inclui você ter o dado e você, quando estiver diante de uma pessoa, individualizar esse dado. Então, ou seja, quando a gente trabalha nos estudos médicos, muitas vezes a gente fala uma sobrevida mediana de vida. Então, ou seja, não quer dizer que aquela pessoa vai bater aquela mediana, nem para mal, nem para bem. Então, ou seja, o que eu quero dizer para você e que assim, quando eu estou diante do paciente, eu tento não focar nesses números. Eu falo para ele que assim, eu tento falar isso com a medicina baseada em evidência. Quando eu estou individualizando você, esses números podem não ser relevantes neste momento agora que eu estou conversando com você. Por vezes, às vezes, alguns familiares ou até mesmo o paciente é franco. Eu falo, João, eu preciso saber disso para planejar uma viagem ou para planejar alguma coisa, alguma pendência que eu tenho da vida. Então, aí assim eu converso. Eu falo, e aí até mesmo nessa hora eu falo, você tem que entender isso que eu estou te dando, é um dado estatístico. Você compartilha. Quando é uma coisa que ele dá uma questão muito importante e ele explica de uma forma racional, e aí eu compreendo e, claro, eu compartilho com ele. Mas eu acho que é isso. A maior parte das vezes, às vezes as pessoas perguntam isso, Carlos, meio impulsivo. Então, o que eu tento fazer não é... A pessoa tem direito de saber isso. É um dado dela e ela pode buscar isso. É melhor que ela busque por fontes seguras. Mas o que eu tento explicar para elas é isso. É que esses dados têm que ser individualizados no consultório. Assim, isso entra bem numa parte de que a oncologia mudou de uns anos para cá, adotando uma medicina de precisão. Uhum. E essa medicina de precisão, ela consta até para o público leigo entender que a oncologia baseia muito, na verdade, nos genes, né? Na coisa, o tipo, né, de tumor vai responder tal a uma droga tal, ou imuno tal que seja, né? Então ela virou uma individualizada e virou uma precisão em relação a isso. Como é que o paciente ele entende quando de repente vira e fala, meu pai há 10 anos atrás tratou com não sei o que e curou, né? Uhum. E agora o senhor está vindo com uma outra solução. A droga mudou? Não mudou, mas o senhor está vindo com uma outra solução que é para o câncer gástrico meu, né? De uma imunoterapia, né? Uhum. Que seja. Explica assim, sem detalhes médicos, mas o que é, porque a população não leiga, ela entende que é tudo quimioterapia e tem uma modernidade no tratamento oncológico, até para eles entenderem no modo... Perfeito. Assim, o que acontece, Carlos? A gente tem um determinado número, né, que até, novamente, a gente tem esse número, mas que é quantas pessoas se curam quando fazem uma cirurgia de um câncer de adenocarcinoma gástrico localizado no estômago. Então, a gente tem esse número. Quantas pessoas se curam em 5 anos. Esses números se remontam lá desde 2000, 2006. A cirurgia melhorou a cirurgia. Então, eles retiram o estômago, retiram os linfonodos que estão próximo do estômago, as ínguas, né, os gânglios linfáticos, né, como o pessoal chama, né, e próximo dos vasos também. Então, eles melhoraram a forma de remover o estômago e os linfonodos. Isso foi muito bom. Mas o problema é que o câncer gástrico, né, o adenocarcinoma, ele volta muito porque as células se escondem, é invisível, o cirurgião não vê, a tomografia não vê, PET scan não vê, e essas células que ficam escondidas, microscópicas, a doença volta em outro órgão. Então isso é o que leva, na verdade, o câncer voltar, é o que leva, infelizmente, às vezes a pessoa a falecer daquele tumor, certo? Então, como é que a medicina vem abordando? Então ela vem criando estudos, tentando ver se remédios podem circular na circulação sanguínea e tentar eliminar essas células que se desgarraram. Com os efeitos menores da quimioterapia. Na verdade, não, os primeiros estudos começaram com quimioterapia. Ou seja, remontam em 2006 os primeiros estudos. Então, eles fizeram metade operava e metade fazia uma quimioterapia com cirurgia. E eles viram que mais pessoas se curavam, em torno de 13 a 15% de mais pessoas se curavam quando faziam a quimioterapia do que com a cirurgia isolada. Aí se dá um pulo para 2018, 2019, estudaram esse regime de quimioterapia antigo com um novo regime de quimioterapia. Também não era um regime específico, não. Eram remédios, vamos falar, mais intensos de quimioterapia, mas não era específico. Aí se demonstrou que mais ainda, houve um ganho de 15% a mais de cura.
Então, esse virou nosso padrão. Então, desde 2008, 2019, a fazer a quimioterapia mais intensa com a cirurgia é o padrão, porque o remédio circula e parece dar um benefício de... Parece não, elimina as células que estão circulantes e sobrevida. E é importante você falar, assim, a troca, né? Sim. Eu sou o paciente, eu falo, João, você começou um tratamento, viu que não estava dando muito certo. Por que você trocou? E por que você trocou de novo? E por que... Porque as condutas não é de desistência, coisa que antigamente era uma desistência. Sim. Hoje há a possibilidade de você ter uma possibilidade de reganho, mudando um tipo de tratamento que pode não ter respondido a outro. Assim como outras várias doenças, várias patologias. Isso como é que como é que o teu paciente hoje ele vê, ele desiste, ele fala, pô, doutor, não está dando certo. Porque eu estou dizendo que tem várias doenças que as pessoas parece que o próprio paciente vai desistindo, Sim. né? Como é que você joga? Não, vamos tentar, né? Sim. Para essa questão. Então, assim, essa questão, o novo cenário que está chegando assim, pra gente sempre falando que a gente está falando de câncer gástrico localizado, né, Carlos? Assim, eu não estou falando do câncer gástrico que já deu metástase. Que já deu metástase. Que é uma doença mais avançada. É outra. Mas, assim, no câncer gástrico localizado, o assunto do momento é um trabalho que foi publicado esse ano, em junho, e que mostra que essa quimioterapia de 2019, junto com a imunoterapia, parece aumentar ainda mais a cura. Então, ou seja, a gente saiu de não fazer cirurgia a fazer uma quimioterapia antiga, a fazer uma quimioterapia mais intensa, a fazer quimioterapia com imuno. Então, hoje ainda não está nem aprovado esse protocolo no Brasil. A gente sabe que fazer esse tratamento é um tratamento que demanda muito dos pacientes. Ou seja, a fazer essa quimioterapia mais intensa, a pessoa tem que estar bem nutrida, ela tem que ter uma via alimentar adequada, tem que conseguir a comida passar. Então, essa é uma questão que a gente vê sempre... assim, tenta avaliar a pessoa antes de começar o tratamento, se ela está apta a essa situação, sabe? Então a gente filtra. Agora, existe sim, no cenário de doença avançada, alguns remédios que a gente faz inicialmente, baseado em alguns testes de proteínas, e a gente estipula um determinado tratamento para aquele câncer gástrico avançado para aquilo. Se aquilo não dá certo, a gente troca o tratamento. Como é que a gente vê? Às vezes a pessoa responde, o tumor encolhe durante o tempo, mas a doença cresce, a gente troca o nosso tratamento. Então, a terapia-alvo, baseada em testes, ela está muito bem documentada para o câncer gástrico mais avançado. Para o câncer gástrico mais localizado, a principal novidade é a quimioterapia com imuno. Embora sim, e aí a gente teria que entrar em muitas coisas médicas, existe já alguns testes moleculares sendo feitos para doença localizada, e em alguns casos isso pode evitar o uso da quimioterapia e o uso da imunoterapia isolada, mas isso ainda está, vamos falar, sendo processado, ainda não é uma coisa na prática nossa. Mas, ou seja, os testes moleculares e as drogas-alvo, elas sempre começam, e até a imunoterapia sempre começa, a gente começa testando para quem precisa mais, que é para o câncer gástrico que está avançado, com metástase, que é uma doença mais difícil. Deu certo para lá, a gente puxa esse medicamento para o cenário mais localizado, para ver se aquele medicamento que controlou a doença, que aliviou o sintoma quem tinha um câncer gástrico avançado, ele ajuda a curar mais pessoas. Então a gente começa testando no cenário, deu certo, a gente traz para o outro. Entendi. O curioso é que nem sempre o que parece ser óbvio funciona. Então, tem medicamentos que ajudam a tratar o câncer gástrico avançado, mas quando você faz no câncer gástrico localizado, não dá resultado. A imunoterapia parece funcionar para o localizado. Você falou da cirurgia. Sim, desculpa. Eu, logicamente, no começo de carreira, eu também achava que, não, cirurgião geral, né, essa coisa, outra coisa. Às vezes eu estou num hospital que não tem um cirurgião oncológico. Sim. Ok, né? E a gente vê muito nas palestras de oncologia, vê cirurgiões oncológicos lá discutindo, e eu vejo bastante diferença, né? Quando eles falam, né? Na questão de abordagem, né? De como abordar, né? Esse paciente que tem um câncer avançado, que seja. A gente sabe que todos os dois, seja o geral, seja o oncológico, aprenderam a mesma técnica cirúrgica, que seja. Mas há um olhar diferente, tem uma questão do cirurgião oncológico, ele fazer de um jeito diferente, curativo, do que o cirurgião geral. É a mesma coisa ou não? Assim, nos pacientes, por exemplo, você manda, né, oncológico, você manda para aquele cirurgião oncológico. Você vê alguma diferença, alguma coisa? Eu tô com câncer gástrico. Quero saber de você, João.
eu tenho um cirurgião geral que é muito bom e ele opera tudo, alguma coisa, já disse que vai me operar. Né? Você me indicou para um cirurgião oncológico. O que você vê? Você vê alguma diferença? Não há? É delicado isso, mas assim, é experiência mesmo da pessoa já ter operado muita coisa? O que acontece? É super interessante assim, Carlos. O que teve um negócio até que saiu agora eles estão vendo, a Sociedade de Câncer Gástrico Brasileira estava vendo a adoção das medidas da diretriz dela. Ou seja, eles fizeram uma diretriz, que é a segunda diretriz de câncer gástrico, com algumas propostas. E agora eles estão vendo, foi publicado recentemente, a adoção delas, quantas foram feitas. Então a gente sabe, por exemplo, no câncer gástrico, a gente tem que tirar o que a gente chama de linfadenectomia D2. Então a gente tira os linfonodos que são próximos do estômago, porque ali pode esconder metástase, e tira também os linfonodos próximos da vasculatura do estômago. Isso é uma atitude do cirurgião. É uma atitude de uma cirurgião. Isso, por incrível que pareça, então isso no Brasil parece recentemente, quando eles fizeram a adoção, eles falaram e é orientado que todo câncer gástrico, a linfadenectomia tem que tirar esses linfonodos. Tem as estações, mas tem que fazer uma linfadenectomia D2. Lembrar para o público que tirar os linfonodos, porque às vezes o câncer pode estar à distância naqueles linfonodos, né? Então tem que alargar, né? Tem que alargar. Isso. Então assim, não adianta tirar só as ínguas próximos do estômago. Tem que tirar dos estômagos e próximo dos vasos. Então, eles viram nesse consenso que isso está sendo mais adotado pela população de cirurgiões brasileiros. Mas claro que esse consenso envolve, é heterogêneo. Então, envolve o Brasil inteiro sendo avaliado. Então, ou seja, serviços públicos e serviços privados. Então, ou seja, muito SUS aí também. Então, o que eu quero dizer com você a princípio, os cirurgiões têm adotado cada vez mais no Brasil o padrão. Isso foi feito. Então, eles estão operando cada vez mais a linfadenectomia D2. Mas uma das coisas interessantes que a gente viu é que tem que ter uma amostra que eles sugerem, quer dizer, idealmente, esse número varia de acordo com os guidelines, mas nesse artigo publicado recentemente, quantos conseguiram tirar 25 linfonodos ou mais, 25 ínguas ou mais. E eles viram que esse número ainda está um pouco aquém. Então, eles sugerem nesse próprio artigo de ajudar a educação continuada do cirurgião, de ajudar a padronizar mais, não é só fazer a linfadenectomia, mas avaliar como ela está sendo feita. Então, ter um serviço mais de qualidade. E que eles falam que isso é até difícil, porque às vezes centros menores vão ter mais dificuldade de fazer isso. Não dá para comparar, né? Às vezes eu tenho cirurgiões oncológicos naquele local e no outro... A experiência também. Então, assim, a gente está, acho que, por exemplo, como deve ser a atitude para uma cirurgia, eu acho que isso já está começando, pelo que a gente entende dos dados, está sendo mais e mais divulgado no Brasil mesmo. Então, está sendo mais padronizado. Mas acho que a qualidade é isso que eles discutem. E às vezes eles falam que não é nem só a qualidade, por exemplo, do cirurgião, mas até da patologia. Porque é curioso isso, por exemplo, o cirurgião retira o material. Se esse material demorar muito tempo para ser analisado ou tiver algum problema até chegar no laboratório de patologia, onde o material da cirurgia ele é fatiado, preparado e avaliado no microscópio, se esse tempo tiver decorrido muito tempo, tiver algum problema, às vezes o material degrada. Então, às vezes, essa avaliação das ínguas pode ser prejudicada. Então, nesse guideline fala sobre educar, sobre melhorar a escola, fazer uma forma de verificar melhor a qualidade da linfadenectomia, mas também de trabalhar nesse serviço de patologia para que isso não ocorra. A gente está terminando assim, mas alguns itens para a gente voltar um pouquinho lá. Nós não somos o Japão. Mas a gente tem a estatística de 70% da população ter H. pylori, né? E você acha que o brasileiro deveria fazer um screening de câncer gástrico ou tem uma coisa já em planejamento montado, como a gente surgiu do câncer de cólon? Porque veja bem, o câncer gástrico ele já foi o segundo em predominância. E, na verdade, só se falava sobre retirada de algumas coisas para não desenvolver. Há uma questão etária para você começar, por exemplo? Você já fez a sua endoscopia, eu já fiz a minha endoscopia, não sinto nada, você não sente nada, então nós não fizemos. Você acha que tem, assim, para abordagem para o público, que a gente está terminando, assim, nessa questão de aconselhamento, né? Para não virar, porque as pessoas estão chegando muito preocupadas em relação a câncer de cólon. Mas o câncer gástrico teve uma evidência muito grande esse ano pela Sociedade de Oncologia, isso me chamou muita atenção. Coisa que ano passado, de repente, não teve, né, tanto. Você acha isso?
Tem que ter. Qual é a grande questão, assim? Aí é que a gente, assim, tem uma coisa que eu gostaria de falar, bem rapidinho, assim. Então, teoricamente, o rastreio, a nível de guideline, nível assim orientado, eles têm uns cálculos estatísticos, né? Que é o número necessário, né, para você poder rastrear e salvar uma vida. Depende da incidência e da prevalência da doença. Então, ou seja, ainda no Brasil, o rastreio assintomático de câncer gástrico, diferente da azia, isso não é orientado. A gente poderia discutir várias questões aí em relação a isso. Mas não tem um determinante. Exato. Né? Então, ou seja, teoricamente, ainda formalmente, isso não é orientado dessa forma. Né? Então, ou seja, então o que eu falaria é, de fato, o que a gente está aplicando no consultório ainda está de acordo com o que... Caso a caso, sintomático que seja, e uma hereditariedade de família. Exato. João, eu queria agradecer muito você, tá? Você é um cara extremamente técnico, entendeu? E, logicamente, a gente não veio falar de trabalhos gerais, mas você trabalha com a parte científica demais. E, às vezes, o paciente também ele quer saber de uma coisa que seja concreta e duradoura. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença, assim, a audiência de vocês. Obrigado. Obrigado.